Boa noite, Glauber. Boa noite, Karen, Sérgio, outras pessoas que estão entrando aí. Uma boa noite a todos. Estão conseguindo me ouvir bem? Se puderem, só me dar um feedback aí sobre se o áudio está chegando bem aí para vocês. Boa noite, Rejane, Márcio. Espero mais um minutinho para a gente poder começar. Ok, obrigado. O áudio está bom? Ok. Esperar só mais um minutinho para a gente poder iniciar. Obrigado, pessoal. Obrigado aí pelo feedback aí do áudio. Boa noite, camarada. Tudo bem? Boa noite, Ricardo. Live importantíssima, né? Vamos tratar de um dos concursos mais almejados aí pelo pessoal que tem interesse no serviço público. Um dos mais prestigiosos também cargos no serviço público, né? Especialmente para quem é da área de TI. Então, faz sentido aqui pensar que estamos falando de um dos concursos mais importantes, né, dentre as possibilidades que o serviço público oferece. Muito bem. Pessoal, vamos lá, vamos começar. Eu tenho muita coisa para falar para vocês, então quero ser o mais objetivo possível na nossa abordagem aqui, porque meu interesse é, além de auxiliá-los, especialmente para quem está perdido, normalmente o concurseiro é bastante perdido, né, com muita coisa que acontece, as pessoas têm muita dificuldade de se organizar, de conseguir dar os pontapés iniciais ali para poder se preparar, e é normal que as pessoas precisem de alguma orientação para se encaminharem melhor. Então, nosso papel aqui é exatamente esse, tentar orientá-los, mostrar a visão de alguém que já tem alguns anos de estrada, de experiência e o que pode acontecer nesse concurso. Eu até recebi uma mensagem interessante há pouco, aqui numa postagem, anunciando essa live, né? O cara disse: professor, não esqueça que você tinha comentado, né? E tinha meio que acertado a respeito desse concurso lá no sua participação no podcast, pode passar. Foi uma participação que eu considero muito boa, né? Do ponto de vista do resultado que me trouxe em termos de outras pessoas me conhecerem. Espero que tenha sido também muito bom para quem assistiu o episódio, e haverá outros episódios de podcast, inclusive, que eu devo fazer por agora, nessa reta final de ano, porque eu tenho diversos aprovados aí, que eu quero trazer o depoimento deles, né, aquilo que eles fizeram, que pode servir de dica importante para quem está aí na jornada, especialmente para vocês aí que vão fazer agora uma preparação especial para o concurso do TCU, tá certo? Lembrando que o último concurso do TCU, com essa característica, né, com esse formato de auditoria de TI, foi em 2015, estamos 10 anos à frente. O concurso anterior ao de 2015 tinha sido 2010 e tinha acontecido alguns concursos antes, né, numa sequência de vários anos. Aconteceu em 2007, 2008, 2009, 2010. 2010 foi meio que uma espécie de acidente, né? O Sebrasp fez uma prova bem complexa em 2009, eram 18 vagas, mas só 11 passaram, de todos os quase 3 mil inscritos, e aí acabou acontecendo que dessas vagas que sobraram, mais alguma química que eles fizeram com algumas vagas da área geral, eles conseguiram fazer um novo concurso para a área de TI em 2010, e aí 5 anos depois fizeram o concurso de 2015, e agora, somente 10 anos depois, nós temos agora um novo concurso para o pessoal da área de TI, com 20 vagas também, né? Então é muito importante que vocês fiquem atentos, porque a tendência é mais ou menos essa, né? De você ter uma aceleração do número de incidência de concursos com o passar dos tempos, não. O que a gente tem percebido é exatamente o oposto, né? Se vocês prestarem atenção nos principais concursos, né, como o caso do Senado, aconteceu o concurso em 2008, depois 2012, aí só 2022, 10 anos depois de novo. Então, fiquem atentos a isso e façam de tudo, né, para estarem competitivos nessa prova agora, que vai acontecer no dia 22 de fevereiro,
justamente porque as condições, inclusive, são melhores, são mais vantajosas do que quem teve que enfrentar esse concurso em 2015. Então fiquem atentos a isso, né? A gente vai discutir a respeito dessa história aqui, vou trazer alguns dados para mostrar para vocês como aparentemente a banca conseguiu ser inclusive mais generosa, né? Generosa entre aspas, né? Porque vocês perderam basicamente todos os feriados importantes do final do ano e perderam também o carnaval, né? Já que a prova é depois do carnaval, se eu não estou enganado, né? Enfim, mas para concurseiro, você vai ter todos os demais carnavais da vida para aproveitar, vale muito a pena. Vamos então aqui, ó. Eu vou fazer uma espécie de comparação de algumas coisas que eu discuti na live passada que eu fiz em maio, né, quando eu lancei a turma do TCU que está ainda acontecendo e que eu vou levar até essa prova, para mostrar aquilo que a gente tinha predito e o que de fato aconteceu, tá certo? Para vocês terem uma noção do quanto, de certa forma, acertamos bastante naquela live que nós fizemos naquela época. Mas antes de começar a fazer essa espécie de comparação e nos debruçarmos sobre alguns temas relevantes aqui, que eu quero discutir com mais profundidade, vamos fazer aqui apenas aquele apanhado geral para que todo mundo consiga se situar bem, né? É um concurso TCU, mas esse não é o concurso que a maioria das pessoas que pensam em um dia ser do TCU está esperando fazer, que é o da área geral. Esse deve acontecer somente em 2026, quer dizer, também em 2026, né? Mas não é nesse edital que você vai encontrar ali o melhor caminho para você. Esse edital aqui é um edital muito focado, pessoal da área de TI, a parte específica dele é completamente destinada ao pessoal que tem formação na área de TI. Então, a despeito do concurso ter vindo aqui com requisito, diploma devidamente registrado de conclusão de nível superior, em qualquer área de formação, a despeito de ser para qualquer área de formação, quem não for da área de TI vai encontrar muita dificuldade de conseguir ir bem nessa prova, tá certo? Aí você pode dizer, mas Gleice, vem cá, você não é aquele cara que disse que em 2022 teve um cara que não era da área de TI e conseguiu fazer o concurso da CGU e ser aprovado? Sim, isso é verdade, com 2 meses, né, apenas. Mas, naquele caso, o que é interessante observar, né? Quando ele me procurou sabendo de algumas condições que eram vantajosas para ele, que valia a pena que ele concorresse. Então, a primeira situação era, o número de vagas era muito grande, acho que eram 80 vagas, se não me engano. Segunda situação é que a prova discursiva não era da parte específica, não era da parte TI, era de matérias da parte geral, que ele, segundo o que ele tinha medido, tinha bom domínio. E, de fato, isso se comprovou quando ele foi para a prova, né? Tanto que ele, dos meus 4 mentorados aprovados na CGU de 22, ele não foi o último, né? Ou seja, houve mentorados meus que eram da área de TI que ficaram atrás de um cara que não era de TI. Olha que coisa curiosa. Mas, enfim, esse concurso é diferente. Nesse concurso, para quem não é de TI, vai encontrar muito mais dificuldade, porque as matérias são bem mais complicadas, e você conseguir chegar num nível de competitividade considerado razoável, né, considerando também que o número de vagas não é tão grande assim, especialmente por conta da questão das cotas. Eles fizeram um extrato de cotas muito grande para esse concurso, e isso, de certa forma, para quem está ali na concorrência da ampla, né, na ampla concorrência, isso vai ser um dificultador adicional. Mas é o concurso TCU. E como o último foi em 2015, eu reitero aqui a minha observação de que é muito importante que vocês façam de tudo, né? Deem a vida de vocês para conseguirem ser aprovados nesse concurso, porque vale muito a pena. A despeito do número de vagas previsto para provimento imediato não ser tão grande, mas o número de discursivas corrigidas vai ser muito grande, né? Ou seja, são 80 corrigidos para a concorrência, mais 80 corrigidos para cada um dos tipos de cota de pretos e pardos, 80 para déficit PCD, 80 para quilombolas e 80 para indígenas, né? Então, uma quantidade muito grande de discursivas corrigidas, e é bem possível que você, chegando competitivo nessa prova, né, consiga ter a pretensão de imaginar que você vai conseguir um lugar ao sol ao final desse certame. Vamos então aqui, ó. As provas serão somente em Brasília, né? Aplicadas somente em Brasília. Isso aqui é um dificultador adicional. Eu sei que para muita gente é difícil ter que vir se deslocar para cá, especialmente nessa época do ano, né? Fevereiro ali, perto do carnaval, as passagens não estarão baratas, então minha recomendação é que vocês façam rapidamente uma pesquisa, né? Usem ali o Google Voos, para quem não é de Brasília, para poder fazer essa pesquisa rápida de ver como é que é o histórico de passagens
e ver quanto é que já está essa passagem, se possível, compre o mais rápido possível. Aí você vai dizer assim, Gleice, mas eu não sei se eu vou conseguir ficar competitivo. Então já compra a passagem para você se motivar com o valor que você está desembolsando para tentar fazer esse concurso, certo? É uma forma meio radical, mas é uma fórmula que funciona para muita gente, tá certo? Muitas pessoas só conseguem, às vezes, se dedicar para alguma tarefa quando tem o prejuízo no bolso envolvido. Então, tentem usar, de repente, essa estratégia para motivá-los, beleza? Deixa eu ver o que tem de mais interessante nessa parte preliminar aqui. Salário, né, 26.159, acho que eles têm previsão de aumento salarial aí próximo, 40 horas semanais. TCU, ele há bastante tempo ele vinha trabalhando com um esquema de trabalho híbrido, eu não sei como é que está hoje, né, mas isso é uma coisa que a gente pode depois consultar meus vários amigos e ex-alunos que estão trabalhando lá no TCU para que eu possa passar essa informação para vocês depois. Esse não é um problema, tá? Não se preocupem com isso, né? Se preocupem em ser aprovados, né? Esse é um dos melhores concursos que vocês vão poder enfrentar durante a vida de vocês. Então, façam de tudo para conseguir estarem lá. Muito bem, deixa eu acelerar aqui a discussão. Eu tinha dito lá em maio que o edital sairia ou junho, né? Minha live foi, acho que pouco antes de sair o edital de técnico, foi logo depois, eu não me recordo agora, mas foi logo ali quando saiu o edital de técnico, bem ali perto do finalzinho de maio. E na época eu fiz assim a previsão, ou ela sai rápido, ou esse edital sai muito rápido, sai agora em junho, ou ele vai sair de agosto para frente. E aconteceu, portanto, essa previsão de sair de agosto para frente se confirmando. Quem está na minha mentoria, né, quem já entrou nessa mentoria do TCU que está acontecendo desde maio, já sabe que eu vim dizendo que seria TI, né, já tinha dito inclusive na live anterior que seria para o cargo de TI. Pessoal que está na minha mentoria, eu já falei qual é a inclinação que esse concurso vai ter, ou seja, as matérias que devem ter mais peso. Eu vou dar aqui algum insight, mas obviamente que essa é uma informação privilegiada que a gente tenta passar com mais ênfase para quem está na mentoria, obviamente, né? Então, a gente tem que prestigiar quem prestigia o nosso trabalho, né? Faz parte aqui do jogo. Mas é importante vocês considerarem o perfil que o edital veio, não é um perfil que era muito comum nos editais anteriores, né? Se você observar bem, já dá pelo próprio edital para entender mais ou menos qual é a inclinação que vai acontecer nessa prova, né? Pela comparação que você fizer ali com o edital de 2015, 2010, dá para perceber a diferença que aconteceu nesse edital e está exatamente batendo com aquilo que eu venho orientando os meus mentorados desde que essa mentoria começou em maio, tá certo? E aí, lá, o que o pessoal teve? Eles tiveram apenas 68 dias entre o edital e a prova. 68 dias, 2 meses mais 8 dias, tá certo? Aqui, o que nós temos? Nós temos um cenário com 121 dias, ou seja, 4 meses para vocês fazerem essa prova. Então, é muito importante que vocês fiquem atentos, porque o pessoal está dizendo que travou um pouco aqui, né? Aqui, para mim, o sinal está ok. Se eu perceber que vai acontecer alguma instabilidade, inclusive eu mudo de cômodo, porque aqui em casa eu tenho o roteador 3/4 lá para trás, né? E aí às vezes acontece alguma instabilidade, mas vão me avisando aqui, por favor, se acontecer novamente, tá bom? Então deixa eu repetir aqui esse tópico que eu estava discutindo, porque eu considero que esse é de extrema relevância do ponto de vista de comparação do edital de 2015 com o atual e das condições que quem fez a prova em 2015 teve em relação às condições que vocês vão ter. É extremamente importante que você considere que quem se aventurou a fazer a prova de 2015 só tinha 68 dias para se preparar, né, entre o edital e a prova. Enquanto que agora, né, nesse concurso, considerando que o edital sai hoje, dia 24 de outubro, e a prova será no dia 22 de fevereiro, são 121 dias de distância. Então, são 4 meses, quando lá o cara teve apenas 2 meses e mais 8 dias. Vocês têm praticamente o dobro do tempo de preparação que quem fez a prova em 2015 teve. E ainda tem um fator agravante adicional, importante, né, de motivação para vocês. É que esse edital de agora, que saiu hoje, é um edital mais enxuto do que o edital de 2015. Então, para quem já vinha se preparando, quem já estava estudando, né, deve ter percebido ali que eles removeram do edital, especialmente na parte básica, né, as remoções maiores foram na parte básica. Houve uma remoção grande de conteúdo ali, especialmente, saindo os direitos, direito penal, direito civil, processual civil,
saiu matemática financeira, saiu estatística, matérias pesadas, né, matérias complexas, difíceis de serem absorvidas em curto prazo de tempo, e essas matérias foram incorporadas. Os direitos em particular, eles foram acrescentados em 2015 em relação a quem fez a prova em 2010. Então, quem vinha se preparando para fazer a prova em 2015 teve que enfrentar essa adversidade adicional em apenas 2 meses. Vocês aqui têm mais tempo, têm o dobro do tempo e têm menos conteúdo para ser visto. Então, considerem que a vida está sorrindo para vocês, lhes dando uma oportunidade, né, uma oportunidade aqui de vocês conseguirem fazer uma preparação melhor que o pessoal fez naquela época para poder enfrentar a prova de 2015, tá bom? Muito bem. Outra coisa interessante, eu tinha comentado isso há pouco, eu não sei se quando tinha travado aqui, se isso acabou prejudicando. Aliás, essa live, em princípio, ela vai ficar gravada, eu vou deixar aqui, tá? Então, se porventura alguém precisar sair, a última live que eu fiz, eu consegui deixar salva, não posso garantir que vocês terão essa mesma sorte, né? Porque com o Instagram às vezes acontece isso, eu não consegui deixar salvo, mas minha ideia é ao final deixar gravado aqui disponível para vocês. Outra diferença interessante aqui é o seguinte, a prova objetiva, ela vai acontecer integralmente na manhã do dia 22 e a prova discursiva integralmente na parte da tarde. Se eu não estou enganado, não me recordo, não cheguei a fazer essa investigação mais precisa no edital de 2015, mas eu acho que na prova de 2015 você combinava a discursiva com a objetiva da parte básica, discursiva e objetivo da parte e objetivo da parte específica na tarde. Era uma coisa assim. Enfim, agora a coisa vai ser diferente, ou seja, prova objetiva da parte básica e específica de manhã, com 5 horas de prova, e mais 4 horas e meia de prova para a parte discursiva, que vai acontecer à tarde, se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo. Isso aqui está, acho que lá pela página 30 aqui do edital, deixa eu confirmar, pouco antes disso. Mas acredito que é isso mesmo. 5 horas no turno da manhã, a prova objetiva, e a prova discursiva, 4 horas e 30 minutos, no turno da tarde do dia 22 de fevereiro. E aí o que acontece? Outra coisa que aconteceu de diferença é que agora eles colocaram apenas 60 pontos na prova discursiva, comparando, né, o percentual de pontos da prova discursiva desse concurso com o anterior. Lá no anterior, 1/3 da nota era da parte discursiva. Aqui não. Aqui vai ser 23%, quase 1/4 da nota vai ser a prova discursiva. O que não quer dizer que a prova discursiva não seja extremamente importante e relevante. É absurdamente importante e relevante, mas é menos do que aconteceu naquela época. Então, para quem tem mais dificuldade com escrita, e tem tempo de você se preparar para melhorar a sua escrita, né, aqui na mentoria, inclusive, já vou adiantar o assunto com vocês, tá? Vou tratar com mais especificidade lá no final dessa nossa live, mas eu estou abrindo hoje uma nova turma para o TCU, que vai até a realização da prova, tá certo? E nessa turma, assim como tem acontecido na outra turma, inclusive eu deixei para fazer esse tipo de análise, mais especificamente quando sair esse edital, vou fazer isso agora com eles, né? E com vocês também que entrarem na turma nova, nós vamos fazer aqui um estudo bem profundo, inclusive em cima do edital, para fazer aqui os prognósticos, né? As projeções do que pode vir a ser cobrado nessa prova discursiva e também como é que você consegue se preparar adequadamente para responder essa prova discursiva. Essa é uma parte importante. Como suporte e como complemento a esse trabalho que eu vou fazer, eu já vou recomendar aqui o curso que o professor Gledson Pompeu me garantiu hoje, né? Ele sempre me garante e às vezes ele acaba furando, mas, né, dessa vez eu vou apertá-lo, vou fazer de tudo para que ele possa cumprir a palavra dele. Que o Gledson disse que vai agora acelerar o processo de gravação do curso de discursivas dele para esse concurso. Eu acho que até fazendo isso agora vai ficar bom porque ele tem um edital na mão, vai ficar mais fácil, inclusive, ele fazer esse direcionamento. Vou conversar com ele, inclusive, para a gente fazer um trabalho conjunto ali, de repente até ele fazer uma participação especial na minha turma de mentoria, nas minhas 2 turmas de mentoria, para dar algumas dicas para os meus mentorados, né, já que eu sempre trago gente para ele, né, para fazer ali os recursos da discursiva. Acho que ele vai topar fazer essa parceria comigo e ajudar o pessoal da minha mentoria aqui com o estudo das questões discursivas que poderão ser cobradas no concurso do dia 22. O que é interessante também dizer aqui, olha só,
em termos de preparação para vocês conseguirem se organizar. O que acontece? As questões da prova objetiva e da prova discursiva, elas é possível você fazer uma previsão de tempo que você gasta para poder respondê-las. Isso é importante porque quando vocês estiverem ao longo dos próximos meses, especialmente no terço final de preparação, em que vocês deverão estar executando simulados, é importante que vocês saibam quanto tempo você tem para responder uma questão objetiva e qual é o tempo, né, ali adequado ou aproximado para você responder essas questões da prova discursiva. Então, partindo aqui do pressuposto, né, que o pessoal aloca normalmente 30 minutos para fazer o preenchimento do cartão resposta, né? Então, nós podemos dizer o seguinte, que as questões da prova objetiva, elas vão ter aproximadamente entre 1 minuto e 21 segundos até 1 minuto e meio para você poder respondê-las. É um tempo razoável para questões mais diretas, questões que dão mais trabalho de pensar. Então, assim, como não vai ter estatística, isso já ajuda demais para que vocês consigam encaixar essas questões dentro do tempo. Então, acho que, né, até pela característica da banca, do Sebrasp, ser uma banca que não tem prejudicado os seus candidatos na questão tempo, vai ficar mais fácil vocês conseguirem se preparar para isso. Mas isso não exime vocês de terem isso em mente. Tem que treinar de forma que você seja capaz de responder as questões, no máximo com esse prazo de 1 minuto e 30 segundos, tá certo? Isso é um fator importante aqui de preparação para vocês. Quanto à prova discursiva, né, minha estimativa aqui é de que você se prepare para responder a peça técnica em aproximadamente 2 horas, e cada uma das 3 questões da parte, das questões que são da parte específica e da parte básica são 2 questões, e da parte específica é uma questão, aproximadamente 50 minutos. Não fazendo uma conta aqui, né, dá mais ou menos aqui 170 minutos, 270 minutos ao todo, né, que dá exatamente ali as 4 horas e 30 minutos que eles separaram ali para vocês fazerem a prova discursiva, tá certo? Muito bem, já falamos sobre prova discursiva, o tempo que ela vai gastar, cada uma das questões. Daqui a pouco eu vou fazer uma previsão aqui de quais são as matérias que eu considero que são as mais propensas a serem cobradas nessas provas, especialmente nessas questões da prova discursiva, tá? Na peça técnica e nas 3 questões da parte básica e também parte específica. O pessoal está dizendo que a maioria não vai conseguir nem responder tudo. Bom, pelo nível de preparação é possível, né? É possível imaginar, e até pelo estilo do edital que ele veio, mais técnico, é de se imaginar que a imensa maioria realmente não consiga. Mas quem vai enfrentar essa prova se preparando adequadamente, o pessoal da minha mentoria, eu acredito que estarão preparados para enfrentar a prova inteira, certo? Vamos ver aqui. Questão do planejamento, pessoal, e aqui é uma coisa que vale a pena comentar, né? Existe estratégia para você responder uma prova em que você consegue ter o melhor desempenho possível durante a resposta das questões objetivas ou discursivas. Isso é uma das coisas que eu transmito, né, desde o princípio da minha mentoria, inclusive na área de membros, onde fica alocado o material da minha mentoria, já tem um módulo ali dedicado exatamente para que você possa ver qual é a sequência correta que você tem que efetuar a resposta da prova. Justamente para que tempo não seja um fator que te atrapalhe, sim um fator que te ajude, que seja algo que te motive naquilo que você está fazendo e executando ali durante a realização da prova, tá certo? Bom, última prova, o que aconteceu, né? Pegando aqui as questões da prova discursiva, o que aconteceu foi que as 2 questões da parte básica, uma foi de auditoria governamental e outra foi de controle externo, e eu diria para vocês que essas 2 matérias permanecem como candidatas importantíssimas a serem cobradas na prova discursiva, nessas 2 questões, né, questões de 20 linhas cada uma, mas eu acrescentaria aqui uma terceira matéria que eu acho uma candidata forte também à famosa técnica do pega-varetes, exatamente isso aí. Pessoal que já passou aqui pela mentoria já está por dentro do negócio, né? Ou então até quem já assistiu talvez alguma dessas lives que eu faço com os meus mentorados aprovados, eu acabo sempre comentando a respeito dessa técnica, que ela é importantíssima. Mas bora lá. Outra matéria que eu considero importante, que vocês têm que dar uma atenção especial como possível candidata a aparecer na prova discursiva, é também administração pública. A despeito do edital ter acrescentado diversos tópicos, né, esse edital atual de direito constitucional em relação ao edital antigo, eu ainda acho que a administração pública é um candidato mais interessante para ser cobrado como prova discursiva, como questão,
do que direito constitucional, tá certo? Estou dizendo que direito constitucional não pode ser cobrado como questão? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que, do meu ponto de vista, a administração pública é uma matéria mais interessante de ter questão sendo cobrada nessa prova discursiva, tá bom? Beleza? Então, eu colocaria aqui as 3 candidatas mais fortes a aparecerem na prova discursiva. Colocaria, mais uma vez, controle externo e auditoria governamental e acrescentaria aqui a administração pública, beleza? Na parte específica, a peça técnica, do meu ponto de vista, não tem como ela fugir ali de contratação de TI, e eu consideraria que vocês têm que ter uma atenção especial com 2 assuntos, com 2 outras matérias que podem vir incorporadas a essa peça técnica, que são as matérias de computação em nuvem e a matéria de infraestrutura. Então, essas 3 matérias, elas devem compor a peça técnica do meu ponto de vista. Infraestrutura, computação em nuvem e também contratação de TI. Já a questão, na última prova, a questão ela veio de segurança da informação, foi da 27005. 27005, inclusive, aliás, é uma coisa interessante desse edital. Ele não trouxe a família de normas 27000 de segurança da informação, apenas a 27001 e dentro do contexto em que ela está inserida num conjunto de outras normas. Então, não deve ter a relevância que sempre teve em provas anteriores. Eu vou, inclusive, dizer para vocês aqui um chute meu a respeito de que outra matéria poderia ser substitutiva dessas normas de segurança que sempre vigoraram, sempre apareceram em questões do TCU, especialmente questões discursivas. O que aconteceu lá em 2010, o que aconteceu em 2009, né, é possível que aconteça em 2015, né, 27005 sendo cobrado em 2015, é possível que segurança seja cobrada de novo? Sim, é possível. Mas eu agora acho que, como tema mais propenso a aparecer nessa questão discursiva, seria talvez o assunto que envolve os frameworks de segurança, em especial os controles do CIS e o NIST Cyber Security Framework. Acho que os controles do CIS são ainda mais importantes, porque existe todo um movimento, quem é já servidor, quem está trabalhando no governo federal, sabe que existe todo um movimento, um envolvimento da administração pública federal em cima de melhorar o patamar de segurança dos órgãos públicos, e o trabalho que está sendo feito, ele é fundamentado nos controles do CIS. Então, eu acredito que os controles do CIS são uma espécie de grande substituto das normas ISO, que eram a referência máxima que a gente tinha naquela época, né, 2015, entre 2010 e 2015, era a referência máxima que se tinha de segurança da informação, as normas da família 27000 da ISO. E agora você percebe que existe uma inclinação muito grande em cima dos controles do CIS. Eu acredito que, portanto, esse é um tema que é mais candidato do que agora outros temas que você possa imaginar aí, do ponto de vista de questão da parte específica, né? Ou seja, lembrando que são 3 questões, 2 da parte básica, 1 da parte específica. Estou dizendo que essa questão da parte específica, eu acho que segurança é ainda um tema candidatíssimo, mas que os controles do CIS seria talvez agora um tema mais interessante de ser cobrado ali, tá certo? Muito bem. Deixa eu agora discorrer com vocês aqui sobre o edital. Vou fazer aqui algumas considerações em cima dos conteúdos do edital que eu considero que são importantes para que vocês consigam ter uma visão mais clara a respeito do concurso e também que vocês consigam estruturar melhor ali, organizar melhor o estudo de vocês. Então, o que acontece, né? Se a gente pegar agora o conjunto de matérias que foi elencado para esse concurso, nós temos aqui um enxugamento do conjunto de matérias, são 8 matérias na parte básica, mais 8 matérias na parte específica. Na parte básica, é possível também dizer que houve um enxugamento dentro das próprias matérias. Então, por exemplo, português veio menor do que no último concurso de 2015. Em 2015, eles tinham colocado em português... não tinha colocado, não. Eu achava que tinha um manual aqui de redação, mas não tem, não. Então, está o mesmo conteúdo, inglês é o mesmo conteúdo, raciocínio analítico é o mesmo conteúdo. Aliás, eu estou olhando com o errado. Peraí, só um segundo. Deixa eu confirmar isso aqui com 2015. Básico, pronto. Não, então é isso mesmo. Ó. Eles tinham colocado aqui a correspondência oficial como item final aqui do edital de português. Eles removeram isso nesse edital novo.
mantiveram aqui o inglês, mantiveram aqui o raciocínio lógico, removeram matemática financeira, estatística, como eu já tinha comentado com vocês, né? Controle externo, acho que está mais enxuto do que estava antes, né? Eles não colocaram aqui o regimento interno do TCU, como tinha no edital antigo. Direito constitucional, aconteceu o fenômeno inverso, aumentou a quantidade de conteúdos que tem para cobrança dessa prova agora. Pela quantidade de conteúdos que nós temos aqui, né, haverá certamente uma redistribuição daquelas questões de direito, das outras matérias, direito civil, processual civil e penal, vão se redistribuir ali pelos direitos administrativo e constitucional. Do meu ponto de vista, acreditando que constitucional agora terá uma quantidade de questões maior, né, justamente por conta da quantidade de itens que eles acrescentaram aqui nesse edital em relação ao edital antigo. Nós temos aqui no direito administrativo mais ou menos a mesma estrutura, não houve grandes mudanças. Auditoria governamental também, né, praticamente a mesma coisa. Então a parte básica ficou mais tranquila do que a antiga, né, bem mais tranquila do que a antiga, do edital antigo, 2015. E a parte específica, né, começa aqui com infraestrutura. Bom, a primeira coisa que dá para você perceber aqui, e é apenas uma dica simples que eu vou dar para vocês, percebam o quanto que esse edital não está voltado para desenvolvimento. A despeito de vocês encontrarem cobrança de desenvolvimento aqui dentro da disciplina de engenharia de software, mas a coisa ficou bastante restrita ali, né? Alguma coisinha aqui em engenharia de dados, mas a coisa ficou muito restrita a essas duas disciplinas, né? O que não aconteceu no edital antigo. No edital antigo tinha uma cobrança grande de desenvolvimento, um conjunto gigantesco ali de linguagens diferentes para você ter que estudar e aprender, né? Enfim, para quem não é da área de desenvolvimento, esse edital veio bem interessante, né? Veio a calhar. Bom, então a disciplina de infraestrutura é uma das que tem mais conteúdo em termos de quantidade de informação a ser estudada. Aqui tem, além de redes e computadores, vou aproveitar para comentar, inclusive, o seguinte, né? Eu vou lançar nesse final de semana, lançar entre aspas, né? Relançar nesse final de semana o meu curso antigo de redes e computadores lá do Dominando TI. Ele já está na plataforma QIFI, que é a plataforma que eu uso hoje para hospedar os meus cursos. Ele vai ser relançado com uma complementação desse edital aqui do TCU, tá certo? E aí um ponto importante, né, especialmente para quem já adquiriu aquele meu curso de segurança que não foi finalizado, mas eu vou finalizar agora, pensando exatamente nesse edital, tá certo? Eu vou dar ênfase a finalizar especialmente os tópicos que estão previstos nesse edital do TCU. Vou, nesse final de semana, lançar um novo calendário de curso em PDF, eu falo já sobre isso aí. Mas vou relançar um calendário de disponibilização dos conteúdos da matéria de segurança. A matéria de rede está praticamente completa, tem alguns poucos tópicos ali que não estão contemplados naquele curso de redes que eu ministrei lá no Dominando TI, e eu vou acrescentar esses módulos novos que precisam ser acrescentados aqui, que é o caso, por exemplo, da parte de rede sem fio, quando ele fala de Wi-Fi 6, de SDN, né, de Software Defined Network, que também não tinha naquele curso, evidentemente, até porque esse era um tema que não era tratado naquela época, e agora é um tema que está em voga, mas enfim, esse curso de redes, ele será dado como brinde gratuito para todo mundo que adquiriu meu curso de segurança lá atrás, tá certo? Ele será ofertado para todo mundo. Vale para quem já comprou o curso até hoje. Para quem já tinha comprado o curso, todo mundo vai ganhar um curso de redes. Daqui para frente, não. Daqui para frente, quem for adquirir o curso de segurança, vou fazer um desconto bem bacana, bem interessante, como eu sempre fiz em todos os cursos que eu vendo, né? Para quem quiser adquirir os dois, o de segurança e o de redes. Mas quem adquiriu o curso de segurança lá atrás, todo mundo vai receber como brinde aqui o curso de redes que eu vou relançar, tá certo? Sobre curso em PDF, eu já estou com um projeto de lançamento desses PDFs, mas pessoal, né, uma coisa de cada vez. Possível produto que eu lance futuramente, mas não vou prometer para vocês que isso vai acontecer num prazo curto, a ponto de dar tempo de vocês estarem com um curso completo de redes ou de segurança para esse concurso do TCU. Uma coisa certa, o curso de vídeo de redes já está praticamente completo, e o curso de segurança ele está sendo complementado até completar tudo que está previsto no edital aqui, pelo menos vai ser gravado antes do edital não, antes do concurso acontecer de fato, né? Beleza? Vamos prosseguir aqui, ó.
Então, essa matéria de redes, de infraestrutura, melhor dizendo, que contempla redes, ela tem aqui um outro conjunto de conteúdos que a parte do PDF é o seguinte, eu apenas não prometi, né? Eu estou dizendo que eu já tenho estruturado aqui um projeto de lançamento desses PDFs a partir dos meus conteúdos gravados em vídeo, para que eles sejam uniformes do ponto de vista. Porque que acontece? Eu percebo que os cursos normalmente oferecem cursos em vídeo que não falam, não conversam com os cursos que são vendidos em PDF. Então, eu já vi aqui, né, por conta de amostras que eu recebo do pessoal e comentários que eu recebo também dos meus mentorados, né, ao longo de 8 anos, o pessoal vem comentando que o curso em vídeo não é a mesma coisa do curso em PDF e vice-versa, né? Ou seja, tem muita diferença entre eles. Às vezes não são os mesmos professores que fazem, enfim. E aqui eu tenho o propósito de fazer com que os cursos sejam a mesma estrutura, a mesma abordagem em termos de conteúdo, tá certo? De modo que o curso em PDF ele seja lançado com uma qualidade, no mínimo, igual à qualidade do curso que eu ofereço em vídeo. Né? Quem já conhece os meus cursos em vídeo sabe do que eu estou falando, sabe da qualidade desses cursos, não vou ficar falando nenhum tipo de adjetivação própria para mim mesmo, mas quem já conhece os meus cursos sabe que são cursos bastante consistentes. Muito bem. Então, essa disciplina de infraestrutura é uma disciplina extremamente candidata a ter um grande volume de questões na prova objetiva e também é uma matéria candidata a figurar como questão na prova discursiva, tá certo? É uma das matérias que eu elencaria como possíveis candidatas. Engenharia de dados é uma matéria que pode figurar na questão, mas não acho que figure como algum item da peça técnica, não acredito que ela venha a fazer parte da peça técnica, mas é possível, talvez, que ela esteja ali na questão de 20 linhas, tá certo? Questão objetiva, deve ter uma quantidade razoável, né? Eu vou ainda fazer aqui um estudo mais... O edital sai hoje, né, pessoal? Então a gente não tive tempo ainda de me debruçar e fazer todas as análises que eu normalmente faço para fazer estimativas, mas dá para dizer que a quantidade de questões das matérias, né, especialmente das 6 primeiras, ela será mais ou menos homogênea, tá certo? Eu não diria que tem ali um grande candidato a disparar, tipo uma matéria com 20 questões, quer dizer, são 100 questões para 8 matérias. Gestão de TI veio muito curtinha, né? São apenas 3 assuntos. IT Public mais metodologias ágeis, métodos ágeis. Então, ali deve ficar ali no máximo com 5 questões. Aí você vai distribuir essas 95 questões para o restante. Como a parte de contratações de TI, ela deve ter a peça técnica como pano de fundo, eu acredito que também eles não vão colocar um volume gigantesco de questões da prova objetiva dedicado para contratações de TI. Deve ter um bom número, mas deve ser uma distribuição mais ou menos homogênea ali, tá? Então, se você imaginar que cada uma dessas matérias ali vai ter em torno de 10 questões, daria o quê? Daria 70 questões? Dá mais do que isso, né? Então, vai ficar ali, entre 10 e 15 questões é o que essas matérias vão ficar ali oscilando, né? Como o DevOps, né? Dependendo do edital, ele coloca esse item aqui sendo um item da parte de infraestrutura e aqui está na parte de engenharia de software, tá certo? Muito bem. E aí entra a segurança da informação, né, como carro-chefe que eles vêm cobrando com bastante incidência. Aliás, tem muito conteúdo repetido, se vocês observarem PS sendo cobrado em mais de um lugar aqui no edital. Gestão de identidade, especialmente aqui a parte que envolve autenticação por múltiplos fatores, né, são conteúdos que também são repetidos, isso vem acontecendo com bastante frequência, é um dos temas, questão certa, né? A parte de frameworks de segurança, como eu já falei para vocês, eu acredito que o CIS é um candidato muito forte para aparecer na questão, na questão discursiva também, disputando ali com a infraestrutura, tá certo? Computação em nuvem, essa é uma matéria que também deve ter um bom volume de questões da prova objetiva. Fiquem atentos a essa matéria como possível candidato a incorporar, ao ter seus conceitos cobrados de forma conjunta com a peça técnica, porque quando vocês vão ver o conteúdo da peça técnica, vocês vão perceber que lá nós temos diversos itens que são relacionados à contratação de alguns serviços, especialmente de infraestrutura, que acontecem dentro do serviço público, né? E isso, portanto, é um tema de evidente preocupação aqui do Tribunal de Contas da União e que, naturalmente, eles devem cobrar nessa prova, tanto na parte objetiva quanto na parte discursiva, e eu acho que na peça técnica isso aqui vai acontecer de fato. Deve ter um estudozinho de casa em que o cara vai colocar aqui uma contratação, né, e pedir algumas coisas em relação a como você deveria fazer ou proceder para analisar uma contratação que aconteceu ou
a elaboração de algum desses documentos típicos ali do processo licitatório, enfim, né? Vocês vão se deparar com esse tipo de conteúdo para estudarem aí. Inteligência artificial. Então vamos lá. Ó. Inteligência artificial, dentro da disciplina antiga, né, que era ciência de dados, talvez fosse uma matéria candidata a ter uma relevância absurda. Eu já acho que nesse edital, pela forma como ela veio, ela não vai ter essa relevância toda. Vai ter uma relevância significativa em termos de volume de questões da prova objetiva, deve ter ali pelo menos umas 10 questões, mas eu já não acredito que esse é um tema que vai aparecer, inclusive, com um grau alto de dificuldade, como se poderia especular antes desse edital sair. Então, pela forma como o edital veio, eu acredito que essa cobrança em cima de IA vem mais ou menos daquilo que vocês estão acostumados a encontrar nas últimas provas, né? Na prova do Banco Central, e em provas mais recentes em que o tema inteligência artificial foi cobrado, tá certo? Então, não acredito que ela deva ser uma matéria que seja de grande preocupação, como o pessoal normalmente vinha tendo, especialmente considerando o concurso de 2022 que aconteceu, onde o pessoal estava muito preocupado com ciência de dados. Não acredito que isso deva acontecer nessa prova do Sebrasp aqui de 2026, tá bom? Contratações de TI, como eu falei, a peça técnica deve vir daqui, com certeza. É importante. Outro tópico importante que eu quero que vocês tenham bastante atenção é quanto à LGPD. Percebo que a LGPD ela está em vários lugares desse edital aqui, né? Eu não observei que isso aparece lá no direito administrativo, que às vezes o Sebrasp coloca ela em direito administrativo também, mas ela está aqui em contratações de TI. Ela está também na parte de IA, se eu não me engano. Deixa eu só voltar aqui na parte de IA. Ó, aqui, ó. Ele cobra aqui como último item, o penúltimo item, aliás, do conteúdo de IA, como LGPD, impactos regulatórios da IA. Então, fiquem atentos à LGPD, que é um tema que deve ser também cobrado bastante nessa prova. E aí vem a gestão de TI, que eu já tinha comentado com vocês, né, que eles devem fazer uma cobrança pequena de questões aqui. Eu não acredito em mais do que 5 questões dessa matéria. É realmente a matéria mais menos preocupante da parte específica, assim como também acredito que raciocínio lógico é a matéria menos preocupante da parte objetiva básica, tá? O que eu posso dizer mais para vocês, pessoal? Sobre materiais, né? Sugestão de materiais. Eu sugiro o estudo da parte de banco de dados, que está ali em engenharia de dados. Tem um material muito bom do meu amigo, do Samir Abdo. O Samir foi meu aluno e agora passou recentemente no Banco Central, assumiu recentemente no Bacen. Eu não me recordo qual era o cargo que ele ocupava antes, mas ele assumiu agora o Bacen. É um cara muito bom. O curso dele de banco de dados é um aluno. O Gunter, o Instagram dele é Rotina de Guerreiro, então pesquisem lá Rotina de Guerreiro, vocês vão encontrar o material do Gunter também, que é um material muito bom. O Gunter tem uma experiência prática muito boa, tem uma didática espetacular. Todos os meus mentorados e alunos que já tiveram a oportunidade de adquirir material, tanto do Samir quanto do Gunter, fizeram muitos elogios ao material dos dois, tá certo? Ele estava no TJFT, se não me engano. Enfim. Então, o material de desenvolvimento é do Rotina de Guerreiro, tá? @Rotina de Guerreiro aqui no Instagram. Material de banco de dados, né, que vai suprir a demanda de vocês ali de engenharia de dados, é o do Samir com y.abdo, A-B-D-O, prof, né, P-R-O-F, tá certo? Esse é o Instagram. Nessa live, quando eu conseguir salvar, eu vou deixar aqui o Instagram deles, tá certo? Nos comentários aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, para que vocês consigam mais facilmente chegar no curso deles. E vou fazer um esforço gigantesco em cima do Gladson para que ele realmente grave o curso de discursivas. Para quem já assistiu o curso de discursivas do Gladson, sabe que é essencial, é quase que obrigatório, né? Então, o Danilo está falando aqui sobre o Samir, que é um excelente profissional, são espetaculares. Os dois foram meus alunos, mas não é por isso que eu estou recomendando. Recomendo porque realmente eu já obtive diversos feedbacks muito positivos. Faria comentário de outros aqui se eu pudesse, tá certo? Infelizmente, o mercado, vocês são estudantes aí de concurseiros, vocês sabem que está difícil recomendar alguém no mercado. E aí, enfim, estou recomendando quem eu conheço, quem eu sei da qualidade, por conta, inclusive, de feedback de outros mentorados meus, tá? E o Gladson, eu vou tentar fazer muita força em cima dele para ele gravar o curso de discursivas, que é extremamente importante para vocês, especialmente considerando nesse concurso, né? Repito, né? Nesse concurso,
o peso da discursiva é menor do que em 2015, mas é um peso muito grande, considerando que 23% da pontuação, né, é praticamente um quarto da pontuação, vocês não podem considerar isso como desprezível, pelo contrário. Né? Isso é o que pode fazer toda a diferença no final das contas. 2015, aliás, tem um episódio muito interessante que foi o seguinte: de um cara, Ricardo Acal, né, acho que é esse o nome dele. Ele, curiosamente, depois descobri que ele é da mesma turma do Leonardo da Vinci, né, do meu personal, né, que me treina na academia, e esse Ricardo não foi meu aluno, mas pediu que eu fizesse o recurso para a questão discursiva dele, da norma 27005, em 2015. E no recurso que eu fiz para ele, eu lembro que ele ganhou 5, foram 6 pontos, ele estava lá atrás. Eu sei que ele conseguiu ganhar uma quantidade gigantesca de posições a ponto de figurar entre os aprovados e foi chamado, né, logo de cara, na primeira nomeação, e ele mandou até uma mensagem curiosa, né, no Facebook, né, Gleison, ganhei não sei quantos pontos, tô dentro, eu te amo, cara. Mandou um negócio assim, eu ri pra caramba na época. Mas, enfim, estou dizendo isso para dizer para vocês o quanto que a discursiva ela pode ser um diferencial muito grande para vocês. Então, obviamente, né, todo mundo que tem um mínimo de consciência a respeito de concurso público sabe o quanto que prova discursiva é importante, especialmente considerando uma prova como essa aqui, com esse grau de dificuldade que é a prova do TCU. Para finalizar, pessoal, o que eu quero que vocês entendam? Na minha mentoria, eu tento trazer o pessoal para trabalhar com alguns princípios. Então, comentei, inclusive, sobre alguns desses princípios naquele episódio do podcast que eu participei: agregação de ganho marginal, intensidade distorce o tempo. Um princípio que eu tento perseguir com os meus mentorados é o da alta performance. E o que eu quero que você compreenda? Quando você não tem conhecimento, você está agindo por conta própria, e eu falo aqui com a maior naturalidade do mundo a respeito disso, porque a minha vida de estudante foi por conta própria. Né? Eu fazia as coisas da forma que eu achava intuitivamente que eu deveria fazer. Então eu fazia muita coisa errada. Então eu dormia pouco, eu dormia de madrugada, dormia 3 horas por noite, aí ia dormir durante o dia para tentar compensar um pouco do cansaço que eu sentia, e foi dessa forma que eu fui levando a minha vida quase que inteira. Hoje eu sei que é para ser completamente diferente. Recentemente eu vi, inclusive, um ex-aluno meu dando um depoimento, né, fazendo uma postagem, e ele dizendo: não, às vezes está estudando para concurso, às vezes tem que diminuir o sono mesmo, não sei o quê. Eu sei que do ponto de vista de saúde é melhor dormir mais e tal. Então, pessoal, esse tipo de comentário, ele vai na direção oposta daquilo que eu tento fazer na minha mentoria. E eu vou trazer para vocês aqui uma reflexão importante, tá? Para vocês pensarem e vocês refletirem a respeito se vale a pena ou não. Não quer dizer, você não precisa entrar na minha mentoria, tente entrar numa boa mentoria. Né, de alguém que você saiba que é capaz de levar as pessoas de um estágio em que você está perdido ou não sabe tudo aquilo que precisa para conseguir ser aprovado, e você precisa, num prazo como esse, de 4 meses, ter um altíssimo desempenho no final do processo. O que é importante vocês considerarem? É que na maioria das coisas que nós fazemos hoje, né, sem conhecimento, a gente vai fazendo do jeito que a gente acha que é. Então a gente confunde muito trabalhar bastante com produtividade. E aí o que acontece é o seguinte: você passa 5 horas estudando às vezes, estudando da forma errada, fazendo um monte de coisas erradas. Se você tem uma taxa de retenção de 10%, e eu vou dizer para vocês, essa taxa de retenção de 10%, ela é uma taxa que hoje não é fácil ser alcançada com quem estuda errado. É menos do que isso. Eu falo isso com conhecimento de causa porque estudos recentes demonstram que a curva de esquecimento do Ebbinghaus dizia que em 24 horas você perdia 50% do que você tinha aprendido. Só que isso era nas condições do Ebbinghaus lá no final do século XIX, em que não tinha rede social, em que você não tinha um celular, você não tinha as demandas que nós temos da vida prática hoje, que fragmentam o seu foco, de uma forma que hoje os estudos demonstram que em 24 horas a retenção chega a ser de no máximo 10%. Então, bora lá. Pegando esse exemplo aqui de 10%, 5 horas de estudo que você faz com 10% de retenção apenas, são 5 horas, 300 minutos, com 10% de retenção, dá 30 minutos, meia hora. É o que você conseguiu, de fato, acumular daquelas 5 horas que você ficou tentando aprender a estudar. Uma pessoa que sabe exatamente o que deve fazer e tem conhecimento do que tem que ser feito, né, e está aplicando as técnicas corretas, com base em ciência de ponta a respeito de como é que funciona o cérebro, como é que funciona a mente, o nosso comportamento,
ela pode ter um desempenho de, eu vou colocar aqui 70% de forma bastante conservadora, mas pode ser muito mais do que isso. Vamos colocar 70%, só para efeito de comparação. Se uma pessoa estudar apenas uma hora com 70% de desempenho, ela consegue 42 minutos de retenção. Perceba então que nessa comparação boba que eu acabei de fazer, uma pessoa com 5 horas, com 10% de desempenho, ela só consegue 30 minutos de retenção, enquanto que uma pessoa que tem uma hora apenas de estudo por dia, mas com uma retenção de 70%, conseguiu 42 minutos. E ainda economizou 4 horas. Né? Na verdade, não é que economizou 4 horas, é porque na vida prática que nós temos hoje, é difícil você ter as 5 horas. Né? A boa parte das pessoas que procuram a minha mentoria, elas têm 2, 3, no máximo 4 horas por dia na semana para estudar. Então, o que você precisa? Você precisa agir com alta performance. Tem que ter uma performance muito superior a que um concurseiro normal, que um estudante normal tem para chegar competitivo no final de um processo como esse. Tá certo? Então é muito importante que vocês procurem uma boa mentoria, uma boa orientação que permita com que vocês consigam ter esse patamar, esse nível de desempenho. Porque senão, pessoal, é o concurso da vida de vocês, 4 meses para estudar com um edital bem mais enxuto, uma oportunidade de ouro de trabalhar nos lugares mais espetaculares do serviço público, do ponto de vista de remuneração, do ponto de vista de lugar, de ambiente, da atividade que se faz, que se exerce, das condições que são oferecidas, 2 meses de férias, enfim, não vou falar de todas as vantagens que o TCU tem, mas pesquisem. Para quem não tem ideia, né, que caiu de paraquedas nessa live e não tem ideia, basta fazer uma pesquisa simples, você vai conseguir constatar por que o TCU é isso tudo. Por que tanta gente fica assim, cara, TCU é o concurso dos meus sonhos. É porque realmente é absurdamente espetacular. Tá certo? Então, recomendo demais que vocês pensem a respeito. E eu vou aqui acrescentar um último comentário que eu acho que é pertinente, que é o seguinte. Algumas pessoas, elas me procuram, me perguntam, Gleison, dá mais informação sobre a mentoria. Aí eu passo um arquivo com algumas informações, sugiro que a pessoa vá lá no meu canal do YouTube, veja as entrevistas e tal. E eu já percebi que tem gente que não entra na mentoria, não é porque não tem dinheiro, porque a mentoria é barata, pessoal. Cobrar R$1.000 e poucos, né, para uma mentoria como essa, que vai mudar a sua vida, que você vai ganhar durante o resto da sua vida, no mínimo R$26 bruto, R$26.000 bruto, né, agora no começo, e que vai ter um aumento agora, né, que os caras vão, sei lá para quanto, para mais de 30, é irrisório. Né, não paga nem o começo da brincadeira, tá certo? Lá no começo, quando essa história de mentoria começou, os caras queriam o primeiro salário. Eu nunca cobri uma coisa nem próxima disso. Né? Enfim, e eu tenho aqui depoimentos e mais depoimentos acumulados de gente que tem conseguido chegar lá a partir daquilo que a gente vem fazendo. Então, a questão não é dinheiro. A pessoa não é que ela não tenha dinheiro. Ela tem, certo? Tem. Porque se você pensar bem, né, se alguém aparece para você com uma oportunidade de ouro, dizendo assim, cara, um apartamento aqui no Noroeste por R$100.000. Você não tem os 100 mil, mas se alguém chega com uma oportunidade como essa, você fala com um parente, com um vizinho, com um amigo, com não sei quem, faz empréstimo, faz o diabo, e você compra um apartamento de R$100.000. Né? E aqui eu estou sugerindo algo que pode mudar a sua vida, permanentemente, a sua vida, a sua família, que vai te colocar num patamar de realização pessoal e profissional inigualável, né? E com valor irrisório. Então não é isso. O que acontece é que existe um nível tão elevado de autossabotagem, às vezes, em algumas pessoas, que a pessoa não entra porque ela tem medo da mudança. Por incrível que pareça, pode parecer um absurdo que eu estou falando, mas reflitam a respeito disso. Né? Eu tenho vivenciado algumas experiências com alguns dos meus mentorados que eu percebo que tem gente que se autossabota porque tem medo da mudança. Porque quando o seu cérebro inconsciente começa a perceber o quanto que a sua vida vai mudar depois daquilo, você está acostumado com a sua zona de conforto que você não vai porque você tem medo do que vai acontecer depois. Você não sabe o que vai acontecer depois. Né? Então, reflita a respeito disso. Um ponto de reflexão aqui a mais que eu coloco para vocês. Esse é um dos assuntos que eu venho tratando, inclusive, na minha mentoria. A autossabotagem. Eu vivenciei algumas experiências recentes, bem pesadas a respeito de autossabotagem com algumas pessoas próximas a mim. Então, eu posso falar com bastante ênfase a respeito disso, o quanto que isso pode ser prejudicial para vocês. E, enfim, espero que essa live tenha sido elucidativa sobre alguns pontos, né? Passei aqui algumas dicas sobre alguns prognósticos que eu acredito que possam acontecer nessa prova, tanto na discursível quanto na objetiva, recomendações de cursos, etc. Acho que dei uma contribuição que pode ser considerada considerável aqui para vocês.
e espero que vocês tenham muito sucesso na jornada que vocês vão enfrentar daqui até o dia 22 de fevereiro, sem Natal, sem Réveillon e sem Carnaval. Eu estava pensando, inclusive, em fazer uma confraternização de final de ano com os meus mentorados aprovados, como eu fiz ano passado, né? Mais de 40 pessoas presentes naquela ocasião, e eu vou deixar para fazer depois da prova do TCU, certo? Não vou prejudicar meus mentorados que vão se preparar para essa prova, porque eu quero que um grande número de aprovados nesse concurso saia da minha mentoria e, se seguirem, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque é o que vem acontecendo ao longo desse ano, ao longo dos últimos anos. E muito obrigado, pessoal. Fico muito feliz pela participação de vocês. Acho que foi foi a live com mais gente presente aqui, assistindo as minhas exposições, e eu fiquei muito feliz. Quando vai sair o link da mentoria? Veja só, eu faço a propaganda e não digo como é que você faz para conseguir. Bem simples, basta entrar no meu site, gleiciazevedo.com.br, e já está lá. Tem 2 mentorias lá ativas, uma é essa do TCU e uma outra que é a mentoria sem edital fixo, tá certo? Basta digitar gleiciazevedo.com.br, vocês vão encontrar lá, tem 2 mentorias disponíveis, uma delas é do TCU. Esqueci de comentar. Quando é que começa a turma? Como é que vai ser a rotina, né? Então, ainda bem que vocês perguntaram, né? Veja que eu estou mais preocupado em entregar conteúdo do que em vender alguma coisa, né? Não é nunca o meu ideal aqui ficar vendendo coisas, tá? Mas vamos lá. A mentoria vai ser na semana, diferentemente das que eu venho fazendo aos sábados, porque eu já não tenho mais condição de fazer aos sábados, eu já estou com minha mãe de sábado ocupada, eu não faço mais mentoria sábado à tarde, porque eu já percebi que o desempenho é péssimo. O pessoal está muito cansado no sábado à tarde e não rende. Vou ter que fazer durante a semana, um dia à noite, mas vai ser na terça-feira à noite, às 20 horas. As reuniões são todas gravadas, o pessoal tem acesso a todas as reuniões na plataforma. Se eu perceber que a turma queira que eu mude para outro dia da semana, eu faço um gesto para tentar mudar, mas terça-feira é um dia que eu acho que não vai ser problema para a maioria que vai entrar aqui na mentoria, tá certo? Não precisa preencher formulário não, pode ir direto lá na inscrição, tá? Depois me manda mensagem, manda direct se tiver alguma dificuldade, tá bom? E a mentoria já está aberta, eu quero começar já na próxima terça-feira, tá certo? Se já houver um número de inscritos que justifique, eu começo já terça-feira agora. O ideal é que você se inscreva agora para que eu possa começar a turma logo. Quanto mais cedo eu começar a turma, mais tempo a gente tem para se dedicar. Eu já fiz uma conta aqui, são no mínimo 14 encontros que nós vamos ter até a prova de vocês lá no dia 22 de fevereiro, tá bom? Beleza? Próxima terça já estará valendo, então? Exatamente, próxima terça. Terça agora. Aqui não tem brincadeira, tá certo? Terça-feira agora que já começa. Quem se inscrever já vai entrar, já tem conteúdo para ser assistido, para ser visto, para se preparar para a primeira reunião que acontece na nossa terça-feira, 20 horas, tá bom? Não esqueça de quem está na mentoria e queira migrar para o TCU. Beleza, isso aí já está contemplado, o pessoal já vai poder migrar sim, tá bom? Beleza, pessoal? Muito obrigado a todos, Deus abençoe, fiquem com Deus. Vou tentar agora fazer aqui a estratégia de salvamento da live para que ela fique disponível para quem quiser assistir depois. E Deus os abençoe, tá? Estou aqui na expectativa de ver vocês depois vindo, me dar o depoimento de Gleison, assisti desde a sua live, consegui ser aprovado no TCU, muito obrigado, e eu já vou pedir também que me chamem para a cerimônia de posse, tá bom? Faço questão de estar lá presente, vendo o sucesso de vocês. Deus os abençoe, pessoal. Fiquem com Deus e até mais. Valeu, eu que agradeço a todos.